vivam para a glória de Deus. Portanto, eu queria trazer a nossa reflexão a partir da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, eu vou ler do versículo 12 até o versículo 18. Vou fazer aqui a leitura na NVI, na Nova Versão Internacional. Você pode acompanhar na versão que você tem em mãos, mas o desafio que eu faço para você é que durante essa semana você volte a esse texto, leia e releia esse trecho da palavra de Deus que nos diz o seguinte: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Oremos. Deus eterno, que a sua palavra venha como uma espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade e discernimento, para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. No nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Queridos, o apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja na cidade de Filipos, trazendo a sua situação logo de cara. Paulo se encontrava preso por pregar o evangelho, por de fato transmitir quem era Jesus e como nós precisamos efetivamente dele para que a nossa vida faça sentido, para que ela possa valer a pena. Mas a consequência disso foi a prisão. Mas isso não o abateu, muito pelo contrário. Escrevendo a carta, que ficou conhecida como a carta da alegria ou do contentamento, ele se mostra bastante alegre, até no contexto da prisão, percebendo ali as oportunidades que Deus estava dando a ele. Ele então se alegra com aqueles irmãos, ele traz aspectos sobre a nossa humildade que deve refletir o caráter de Cristo. E aqui, caminhando pelo capítulo 2, chegando no versículo 12, ele traz algumas aplicações muito práticas para aquela igreja, para que eles pudessem viver essa vida que vale a pena, essa vida para a glória de Deus. E eu acredito que esses conselhos que Paulo traz àquela igreja são conselhos também que podem nos ajudar a viver uma vida que vai fazer completa diferença, uma vida para a glória de Deus. E o ponto de partida não poderia ser outro. Mantenha aí a sua Bíblia aberta para a gente caminhar com esses argumentos. O ponto de partida é: vivam para a glória de Deus, colocando o evangelho em prática. Repare aí: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Essa expressão, traduzida aqui pela Nova Versão Internacional como ponham em ação, se você estiver com a Almeida Revista atualizada, provavelmente você leu aí, desenvolva a sua salvação, tem a ver com fazer algo de forma plena, completa, perfeita, de modo que se termine, se conclua. Muito diferente da maioria das coisas que a gente faz. Você já percebeu como a gente tem uma facilidade de começar as coisas e parar no meio do caminho? Talvez ao longo da sua vida você tenha tomado decisões do tipo: eu vou aprender uma língua estrangeira, inglês, espanhol, francês, alemão, e depois de umas 3, 4, 5 aulas você se desanimou daquilo ali, né? A gente faz isso muito com esportes. Você já percebeu que de vez em quando tem alguns esportes que eles entram em moda? Eu não sei como que é aqui no Maranhão, mas a gente tem percebido isso constantemente lá de onde eu venho. De vez em quando todo mundo coloca na cabeça que vai começar
começar a andar de bicicleta. Aí você vai lá e compra uma bicicleta. Aí de repente todo mundo vai jogar beach tênis, aí você vai lá e compra a raquete. E quando você olha, tem uma parafernália jogada em algum canto da casa e você não usa nunca, né? Eu nem vou falar de academia, porque academia, né, tirando o presbítero Tiago, vocês sabem, né, é aquilo que a gente paga para ficar com a consciência tranquila, porque a pessoa chega para você assim, e aí, né, como é que tá a academia? Você fala assim, né, tá em dia. Tá em dia significa que você tá pagando para poder ficar com a consciência tranquila. Você não tá indo, mas ela tá em dia, né? A gente começa e para, começa e para. A expressão aqui usada por Paulo é o avesso disso. É não parar no meio do caminho. É ir até o final, é completar isso. Tem um comentarista bíblico chamado William Barclay que, falando sobre esse texto, ele diz, é como se Paulo dissesse, não fiquem na metade do caminho, não se satisfaçam com uma salvação parcial, continuem até que a obra da salvação chegue a realizar-se em vocês de forma plena e definitiva. Ué, como assim, pastor? É possível ir só metade para o céu, uma salvação parcial, um pedaço vai, outro fica? Ele está falando aqui da gente não se contentar meramente com ter um endereço no céu. Eu costumo dizer para os meus alunos lá no seminário de Campinas, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não embarcar naquilo que eu chamo de a igreja do ônibus. Conhece a igreja do ônibus? Ela funciona mais ou menos assim. Tem o pastor, que é o motorista, né? Afinal de contas ele sabe o caminho do céu. Tem o tesoureiro da igreja, né? Que é o cobrador. A gente dá ali o nosso dízimo, mantém o nosso lugar dentro do ônibus. Tem o pessoal da música, né? Cantando, caminhando, vou para Canaã. Se você não vai, o problema é seu. As janelas e portas estão fechadas, o ar-condicionado ligado e a gente não está nem aí com o que está acontecendo do lado de fora. Afinal de contas, nós sabemos que temos o endereço para onde a gente está indo. Isso é uma salvação parcial. Isso é não experimentar o todo da salvação. O pastor Tim Keller, plantador da Igreja Presbiteriana Redeemer em Nova York, em um dos seus artigos, fala sobre a diferença que os cristãos poderiam fazer na cidade. E eu elenquei aqui apenas 3 das coisas que ele coloca naquele artigo. Uma delas é: os problemas da cidade precisam ser os problemas dos cristãos. Muitas vezes a gente vê alguns problemas à nossa volta e a gente consegue culpar o poder público, vereadores, prefeitos, governadores, deputados, senadores, presidente da República. Mas a gente não percebe o nosso papel enquanto discípulos e discípulas de Jesus em missão no mundo e a nossa responsabilidade quanto a isso. A comunidade cristã precisa ser um espaço acolhedor. Existe hoje essa cultura de se dizer que vivemos em um mundo plural, mas isso não é verdade. O mundo não está tão aberto para receber pessoas e acolher pessoas assim. O espaço realmente acolhedor é o espaço da comunidade dos discípulos. Eu me lembro no início do meu ministério, plantando igrejas. Eu estou há 20 anos no ministério, há 20 anos envolvido com plantação de igrejas. E plantar igreja é um negócio interessante, porque quando você começa, você se empolga com cada uma daquelas pessoas que vão chegando. Quem chega primeiro vai ganhando um pouco mais de intimidade, né, pastor Hildé? E aconteceu uma coisa interessante comigo. Sempre acontecia de uma pessoa que já estava um pouco mais tempo na igreja chegar para mim e falar assim: pastor, o senhor viu aquela moça, aquele rapaz, aquele homem, aquela mulher que estava domingo na igreja? Claro, né? Plantador de igreja conta até as formigas que passam ali na frente da igreja para ver se coloca no relatório do presbitério. O que você tem para me dizer, né? Ele falou: então, pastor, é o seguinte, eu preciso te falar algo sobre aquela pessoa. O que de bom você tem para me dizer sobre essa pessoa? Eu sempre perguntava. E a resposta geralmente era: não, pastor, na verdade, o que eu tenho para dizer não é tão bom assim. E eu sempre respondia: faz o seguinte, não me conta não. Não me conta não. O problema não é com você, o problema é comigo. Eu sou um pecador. Se você falar para mim algo a respeito dessa pessoa, sabe o que vai acontecer? Eu vou começar a olhar para ela nessa perspectiva. E aí eu vou ter um problema. Porque eu creio em um Deus que é capaz de fazer novas todas as coisas. Se Ele transformou a minha vida, a minha história, Ele pode transformar a vida dessa pessoa. Esse é o espaço da comunidade dos discípulos, o espaço de acolhimento. E ainda Ele diz que os cristãos precisam compreender, impactar a cultura. Tem sido um grande desafio, uma grande responsabilidade ao longo dos últimos anos estar à frente da nossa agência presbiteriana de evangelização e comunicação. Eu estou lá desde 2016 na área de comunicação e desde 2020 como executivo. Mas nós temos
percebido como Deus tem aberto portas e nos dado oportunidade, como Igreja Presbiteriana do Brasil, a partir da possibilidade de entender algumas tendências, os desenvolvimentos tecnológicos e cumprirmos uma lacuna que só podia ser preenchida com o Evangelho. É isso que nós acreditamos. Viver para a glória de Deus, colocando o Evangelho dessa maneira em prática. Mas ainda nesse argumento, repare, ele diz que nós temos que fazer isso como? Com temor e tremor. Eu sei, quando a gente fala temor, a primeira coisa que vem na sua cabeça é medo. Talvez porque muitos de nós construíram um relacionamento com Deus na base do medo. Eu cresci indo à igreja, na escola bíblica dominical e cantando musiquinhas do tipo: cuidado, pezinho, onde pisa. Cuidado, pezinho, onde pisa. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, pezinho, onde pisa. Na minha cabeça de criança, Deus era um cara sem serviço. Não tinha nada para fazer, a não ser ficar me espionando o tempo inteiro para ver a primeira pisada de bola que eu ia dar e aí me castigar. Ele funcionava mais ou menos como Papai Noel, né? E como eu não queria entrar na lista dos peraldas, eu procurava andar na linha. Mas isso é meu tempo de criança, né? Você pode perceber pelos meus poucos cabelos que isso já tem tempo. Hoje as coisas mudaram. Hoje tudo são business. As pessoas não se relacionam com Deus mais dessa maneira, na base do medo. Elas se relacionam com Deus na base do negócio. Deus não é mais o Papai Noel. Agora ele é o gênio da lâmpada, né? Quando a gente precisa, a gente esfrega, ele aparece e a gente negocia com ele. Não, tá bom, Deus. Eu vou à igreja domingo de manhã, no culto, cedo assim, tá bom. Escola dominical, depois do culto, já pé da hora do almoço, no domingo, tá bom, Deus. E tem que voltar à noite, tá bom, eu volto. Durante a semana, programação, servir em ministério, dá o dízimo, do bruto ou do líquido? Tá bom, Deus, eu vou fazer. Agora é o seguinte, toma aqui a listinha das coisas que o Senhor vai fazer para mim. E Deus, não inventa moda não, só segue que é sucesso. Muitas vezes é assim que a gente se relaciona com Deus. Paulo está trazendo uma perspectiva aqui de um temor que não tem a ver com medo e nem com negócio. É um temor de amor, é um coração constrangido ao perceber aquilo que Deus tem feito por nós. Como Ele, apesar da nossa infidelidade, permanece fiel. Algo que constrange, impele o nosso coração a viver de nova maneira, a transbordar do Evangelho. Uma vida que evoque perguntas cuja resposta é o Evangelho. Mas Paulo continua. Olha só, versículos 12, 13 e 14. Assim, meus amados, sempre como vocês obedeceram, não apenas em minha presença, obedeceram a quem? A Paulo? Não, obedeceram a Deus. Olha aqui, 13 e 14. É Deus aquele que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dEle. Segundo aspecto, vivam para a glória de Deus, submetendo-se à vontade de Deus. E eu estou usando essa expressão aqui, se submeter, porque eu acho que ela é mais contundente do que obedecer. Porque às vezes a gente obedece, mas não se submete, né? Como aquela criança que estava com a mãe na igreja e estava toda agitada, correndo para lá e para cá, e a mãe pega o menino e fala assim: menino, senta, e o menino dá uma volta, vai até o púlpito, volta, e a mãe puxa ele, menino, senta, e o menino corre para lá, corre para cá, e a mãe está perdendo a paciência. Ela então diz assim: menino, se você não sentar agora, eu vou pegar o cinto, vou te levar lá no banheiro da igreja, vou te dar uma coça, vou te dar um couro. O menino senta, olha para a mãe e diz assim: por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé, né? É assim que muitas vezes a gente faz com Deus. A gente até obedece, mas a gente não se submete. Submissão não tem a ver com autoridade ou autoritarismo. Submissão tem a ver com relacionamento de amor e de respeito. E já que a gente está falando de criança, eu me lembro de um artigo escrito certa vez por um presbítero da nossa igreja, lá da região de Brasília, que durante muitos anos escreveu na revista Ultimato, o Rubem Amorese. Ele, em um dos seus textos, conta que um dia um de seus filhos subiu no sofá, diz para ele assim: pai, e quando eu ficar desse tamanho?
como é que você vai fazer para eu te obedecer? E ele respondeu na sua sabedoria algo que mais tarde ele colocaria em um dos seus artigos. Ele disse algo mais ou menos assim: meu filho, enquanto as nossas relações forem tão vitais, tão importantes para você quanto são para mim, enquanto você precisar de mim, o tanto que eu preciso de você, enquanto a gente sofrer quando a gente está longe um do outro, enquanto a gente sentir saudade, enquanto a gente se amar como a gente se ama hoje, eu vou dizer para você, vai, e você irá. Eu vou dizer, fica, e você vai ficar. Você vai fazer isso porque você me ama. Mas se algum dia uma parede de separação se levantar entre nós, seja da indiferença, da incompreensão, até mesmo do ódio, então eu não vou te dizer nada e você nem precisará obedecer, porque não fará mais a menor diferença. Submissão não tem a ver com autoridade, tem a ver com relacionamento de amor e de respeito. É isso que nós fazemos. Nós obedecemos a Deus, porque a vontade de Deus é a melhor vontade. O nosso coração é enganoso, nós nem sequer sabemos aquilo que é melhor para nós. Você já percebeu isso? Às vezes a gente passa por alguma situação e a gente diz assim, isso é o pior que poderia ter me acontecido, até 2 semanas depois. E a gente vê o quanto aquilo foi bom. O contrário é verdadeiro. Nós não conseguimos enxergar e saber nem aquilo que é melhor ou pior para nós. Mas a vontade de Deus, essa é boa, perfeita e agradável. Ela é o melhor lugar para se estar. Se submeta à vontade de Deus. Mais uma vez, não para por aqui. Olha só como que a gente tem que fazer isso. Se submetam à vontade de Deus, mas olha lá o finalzinho do versículo 14. Façam isso tudo sem queixas nem discussões. A expressão que Paulo está usando aqui, ele toma emprestado de um contexto muito específico. Se você pegar a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, você vai encontrar essa expressão sendo ali atribuída ao comportamento de um povo que tinha experimentado coisas sobrenaturais da parte de Deus. Tinha visto o Senhor combater e vencer com mão forte as divindades do Egito. Um povo que, quando está saindo depois de séculos de escravidão do Egito, se vê em uma situação complexa, um mar à frente, sem lugar para escapar aos lados, e o exército de Faraó vindo atrás. Mas esse povo passa no meio do mar com os pés secos. O exército de Faraó fica. Esse povo chega no deserto, e no calor escaldante do deserto, durante o dia sobre eles havia uma coluna de nuvens. E no frio gélido da noite do deserto, sobre eles, uma coluna de fogo. Quando eles tinham fome, caía pão do céu. Se queria um churrasquinho, vinham as codornizes. Se queria água, a água que era ruim, ficava doce, boa para beber. E se não tinha água, Deus fazia sair da rocha. Mas mesmo assim eles murmuravam. É exatamente a mesma expressão que Paulo está trazendo aqui, emprestando desse contexto daquele povo e trazendo para a gente no sentido de que a gente perceba que a vontade de Deus é a melhor vontade. E não é para a gente ficar reclamando o tempo inteiro. Sabe aquela coisa de, mas Deus, por que comigo é diferente? Por que o Senhor fez assim com meu cunhado, com meu irmão, com o irmão lá da igreja? Nós não sabemos o que é melhor. Mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. O melhor lugar para se estar. Então, vivam para a glória de Deus, se submetendo à vontade de Deus. Ainda, vivam para a glória de Deus, indo na contramão da cultura. Olha versículos 15 e 16. Para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Olha aqui, 3 aspectos levantados. O primeiro é que devemos ser puros, sem mistura. É aquilo que o cristão é em si mesmo.
Eu fico triste quando eu vejo nas redes sociais tantos discípulos e discípulas de Jesus gastando tanto tempo em debater e lutar por ideologias político-partidárias, sejam elas quaisquer que forem, mas não ter a mesma disposição de fazer algo parecido no que tange ao Evangelho. E nós deveríamos entender que aquilo que está acima de tudo é o Evangelho. Ele fala de sermos irrepreensíveis, o aspecto do caráter, aquilo que nós somos diante do mundo. Irrepreensível não é a pessoa perfeita que nunca erra. Irrepreensível é aquela pessoa que não precisa ser repreendida. E quem não precisa ser repreendido? Aquele que procura fazer o que é certo, mesmo quando é difícil, e ainda que erre. Toma consciência do seu erro, pede perdão e está perdoado, porque é isso que Jesus faz. Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Mas por último ele fala de sermos inculpáveis, inocentes, e isso não tem nada a ver com a gente. É o que o cristão é em Cristo. A gente acredita muitas vezes naquela falácia da nossa performance. Nós muitas vezes nos comparamos com alguém em alguma área que é inferior a nós para que a gente se sinta bem com a gente mesmo. A gente fez isso a vida inteira, não é verdade? A gente chegava em casa e tinha que falar para o pai e para a mãe que a gente tinha ido mal na prova de matemática, eles tinham que assinar o boletim. E a gente tinha uma ótima estratégia. Pai, mãe, tem uma coisa para falar. Eu tirei 2 na prova de matemática, mas a classe inteira foi mal. Quer ver uma melhor que essa? Pai, mãe, preciso falar uma coisa. Eu tirei 2 na prova de matemática. Mas sabe o Tiago, aquele meu amigo Tiago, tirou 0. Pelo menos eu tirei 2. O Tiago tirou 0. A gente sempre procura alguém que tem uma performance inferior em alguma área específica para que a gente possa se sentir bem. É como aquele marido que é confrontado pela esposa, que não está dando atenção para ela, para a família, está sempre fora, trabalhando, e ele diz assim: pelo menos eu não sou igual aquele marido da sua prima que vive no bar bebendo. Mas quem falou do marido da prima? Mas a gente sempre faz isso. A gente quer acreditar na nossa performance. Mas sabe qual que é o problema disso? É porque diante do padrão de bondade de Deus, que é o próprio Deus, eu e você nunca vamos chegar perto. Até os nossos atos de bondade não passam de uma extensão do nosso próprio egoísmo. Eu lembro de um dia desses, estar assistindo um desses programas de sábado à tarde, que contava a história de uma jovem que fazia um bonito trabalho em uma comunidade carente com algumas crianças. Então, lá pelas tantas, a repórter pergunta para ela: por que você faz isso? E ela, com muita honestidade, diz: porque eu me sinto bem. Verdade. Na hora que ela deixar de se sentir bem, ela vai deixar de fazer. Porque até os nossos atos de bondade não passam de uma extensão do nosso egoísmo. Se você acha que eu estou sendo contundente, você vai se assustar com as palavras do profeta Isaías. Ele diz que os nossos atos de justiça, ele não está falando dos nossos pecados. Ele diz que os nossos atos de justiça diante de Deus são como trapo de imundícia. Deixa eu traduzir isso para você. Trapo de imundícia, no tempo do profeta Isaías, era o pano que a mulher usava para conter sua menstruação. Logo, o que o profeta está dizendo é que o melhor que eu e você temos para oferecer para Deus é pegar uma bandeja bem bonita, encher de absorvente usado e dizer: Deus, toma, esse é o meu melhor. Essa é a nossa condição. Nós não somos justos, mas todavia, entretanto, em Cristo, nós que não éramos justos, fomos feitos justos, fomos justificados. Então é por isso que agora nós somos percebidos assim, inculpáveis, inocentes, não pela nossa capacidade de performance, mas por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, entregando a sua vida e vertendo o seu sangue por amor a mim e a você. A gente vive assim, diz Paulo, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual brilhamos então como estrelas no universo.
Eu gosto muito de vir para o Nordeste do nosso país, eu gosto muito de vir para São Luís. Eu estava brincando, eu acho que nos últimos 3 anos, acho que é a 6ª ou 7ª vez que eu venho aqui. E é gostoso quando eu saio ali do hotel e passo pela praia e posso ver aquele mar lindo, mas eu moro no interior de São Paulo, não é tão fácil assim para mim no dia a dia, nem para as pessoas que ali moram. E acontece um negócio interessante, porque quando dá para poder ir para o litoral, ver a praia, geralmente isso só é possível naqueles feriados prolongados, sabe? E acontece um negócio engraçado, todo mundo tem essa mesma ideia ao mesmo tempo. E aí aquele trajeto de 3 horas de carro vira 6, 9, né? E você está lá, indo para o litoral. Chega um determinado momento que você está se aproximando, e aí de repente, parece que muda o aroma, o cheiro. É como se uma brisa batesse em você. Você vira para quem está no carro e fala assim: ó, chegamos na praia. Seus olhos não estão vislumbrando a imensidão do mar azul. Você ainda não pisou na areia, mas você sabe que chegou. Na teologia, nós usamos uma expressão que é a lógica do já e do ainda não. Em Cristo Jesus, o reino de Deus já foi inaugurado. Ele não se deu ainda de forma plena, se dará na eternidade, mas ele está entre nós. Eu e você, discípulos e discípulas em missão no mundo que vivem para a glória de Deus, somos como aquela brisa suave, que bate no rosto das pessoas, que faz com que elas percebam: o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está entre nós. Por último, vivam para a glória de Deus, suportando as adversidades. Versículos 17 e 18. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, eu estou alegre, me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres, regozijem-se comigo. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Filipenses, como eu disse, quando ele estava de férias, né? Ele estava ali sentado naquela rede, tomando água de coco, olhando para o mar. Foi assim? Não, né? Ele estava preso, ele sabia que o cerco estava se fechando. As coisas estavam ficando cada vez mais complicadas. Ele usa aqui uma expressão da oferta de libação, de bebida, a parte final do sacrifício, e ele está aqui querendo dizer: eu sei aquilo que pode acontecer. Eu sei a seriedade disso. Eu sei que a qualquer momento eu posso perder a minha própria vida. Mas ainda assim, ele escreve a carta da alegria e do contentamento. E mais uma vez a gente tem que tomar cuidado com algumas falácias que tem por aí, que colocam a nossa satisfação e alegria nas coisas boas que nós podemos receber. A própria carta aos Filipenses muitas vezes é usada nessa perspectiva. Talvez o versículo mais conhecido da carta aos Filipenses esteja lá no capítulo de número 4, né? O versículo 13, que se você nunca leu na sua Bíblia, provavelmente você já leu em algum para-choque de caminhão, né? Que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Mais ou menos assim. A grande questão é que se a gente olhar com um pouquinho mais de cuidado para esse versículo, olhando aquilo que antecede, olha o que a gente vai enxergar. Eu sei o que é passar necessidade e eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Não importa a circunstância, não importa o momento, a situação, não importa se as coisas estão indo bem ou de mal a pior. Eu posso experimentar algo diferente. Eu posso experimentar de uma paz que excede todo entendimento e qualquer circunstância. Muito provavelmente, ao longo da sua vida, você se deparou com pessoas assim, vivendo momentos de muita luta, de muita dor, mas que passavam por aquele momento com uma alegria no coração, um sorriso nos lábios, algo inexplicável.
Eu vivi isso muito perto de mim, na minha própria casa. No ano de 2005, ano do meu casamento, nós tivemos a notícia de que minha mãe havia sido acometida com um câncer muito grave. Ela passou por uma cirurgia, quimioterapia, radioterapia e ficou bem, graças a Deus, por vários anos. E no final de 2017, nós tivemos a notícia de que, por conta daquele primeiro câncer, agora havia uma metástase que já tinha atingido vários dos seus órgãos e principalmente grande parte da sua estrutura óssea. E se tem uma coisa que dói, é câncer nos ossos. A Bíblia vai falar sobre isso. Interessante, porque minha mãe, que passava grande parte do tempo medicada, à base de morfina por causa das dores, sempre que eu chegava na casa dela, eu nunca a vi murmurando ou reclamando de qualquer coisa, muito pelo contrário. Ela estava sempre alegre e sorridente, correndo atrás dos netos para lá e para cá. Estava lá na cozinha, como boa mineira que era, lá da região do Reverendo Eudé, fazendo comida para um batalhão. Eu tenho certeza que na cabeça da minha mãe, ela imaginava que a qualquer momento ia tocar a campainha, ia ter um exército ali, e ela sozinha ia ter que alimentar todo mundo, pela quantidade de comida que ela fazia. Estava sempre ouvindo os seus hinos, lá no seu toca-CD, num volume que eu tenho certeza irritava os vizinhos. Sempre alegre, sorridente, envolvida com as coisas da igreja, servindo a nossa SAF. Em março de 2019, os olhos da minha mãe se fecharam para a história, mas eles se abriram para a eternidade. Sabe o que aconteceu? Jesus estava diante dela e enxugou dos olhos dela todas as lágrimas. Não havia mais dor, nem câncer. A antiga ordem havia passado e eis que se fizeram novas todas as coisas. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa esperança. É por isso que a gente canta em velório de crente. Já perguntaram para você, por que vocês cantam no velório? Está todo mundo triste, a pessoa morreu, vocês estão cantando. A gente canta porque a gente sabe que aquele não é o fim. Talvez seja só o começo. Parafraseando o escritor irlandês C.S. Lewis, todas as nossas aventuras aqui na história não passam da capa e da primeira página do livro da nossa verdadeira história, que ecoa na eternidade. É por isso que nós podemos ter esperança. É por isso que nós podemos viver para a glória de Deus. Em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo que realizamos, em todos os momentos. Eu iniciei citando um filme, vou terminar citando um outro filme, mais antigo ainda, que no Brasil fez muito sucesso, talvez mais pela sua trilha sonora, que durante anos embalou as corridas de São Silvestre. Carruagens de Fogo conta a história de um medalhista olímpico nas Olimpíadas de 1924 em Paris, Eric Liddell, que era filho de missionários presbiterianos e viria a se tornar um missionário presbiteriano. Em um determinado momento do filme, ele é questionado pela sua irmã. Por que você corre? Ele então responde prontamente: Deus me fez veloz com um propósito. Quando eu corro, Deus sorri. Quando nós vivemos para a glória de Deus, o Senhor se alegra e nós entendemos para que nós existimos. Afinal de contas, o fim principal da nossa existência é glorificar Deus e se alegrar, encontrar prazer no relacionamento com Ele. Costumo dizer para os meus alunos no seminário que tudo que a gente reflete sobre as Escrituras deve nos levar à aplicação e missão. O que Deus quer fazer em nós e o que Ele quer fazer através de nós. Então, ponha em ação a sua salvação. Faça isso com temor e tremor. Viva uma vida que evoque perguntas, cuja resposta é o Evangelho. Que as pessoas possam olhar para a maneira como você lida com o seu cônjuge, como você cria os seus filhos, como você se comporta no seu trabalho, como você posta nas redes sociais. E o questionamento seja: por que ele faz isso? Por que ela vive assim?
Por que dessas decisões? E a resposta não pode ser outra senão a compreensão que nós temos do amor com o qual nós fomos amados por Deus em Cristo Jesus. Se submeta à vontade de Deus. Eu sei, às vezes é difícil. Às vezes não é o que a gente gostaria, na hora que a gente gostaria. Mas eu vou te dizer uma coisa: é o melhor lugar para se estar. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se submeta a ela, não fica reclamando disso o tempo inteiro. Ande na contramão da cultura. Seja essa brisa suave que toca no rosto das pessoas, que elas possam perceber a partir do seu testemunho, das suas ações mais corriqueiras, desde o momento que você está lavando a louça ou tirando o lixo para fora de casa, até ciência de foguete, que você possa ver para a glória de Deus, e isso seja perceptível, seja puro, irrepreensível e inculpável. Por último, se alegre em todo o tempo. Transborde da paz que excede todo entendimento. Nós podemos nos alegrar porque nós sabemos que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Que seja essa compreensão a te guiar em todos os lugares, em todo o tempo, possamos viver para fazer o nosso Senhor sorrir. Queria convidar você nesse momento a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Deus eterno, muito obrigado, porque a sua palavra hoje nos desafiou a vivermos para o louvor da tua glória. Que o Senhor nos ensine a cada dia a depender de Ti, ó Pai, que o nosso coração esteja aonde o Senhor quer que ele esteja. Que nós possamos viver uma vida que vale a pena, uma vida que glorifica o Seu nome. Que ao refletir e olhar para os nossos passos e decisões, nós possamos ter a convicção de dizer que fizemos o que fizemos para que o Senhor pudesse sorrir, que o Senhor sorria com as nossas ações, que o Senhor nos ajude, afinal de contas, Deus, a inclinação do nosso coração, ela está longe da Tua vontade, mas pelo agir e mover do Teu Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor pode fazer novas todas as coisas. O Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que sequer podemos pedir, pensar ou imaginar. Nós te louvamos, ó Pai, pelo Teu amor e pela Tua graça derramada sobre nós. E eu nesse momento, Pai, oro por essa comunidade, que o Senhor guie o coração da liderança dessa igreja, pastores, presbíteros, diáconos, líderes ministeriais. Que o Senhor dê a eles sabedoria, sensibilidade e discernimento para conduzirem o Seu povo para o centro da Sua vontade. Nós oramos agradecidos e no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.